Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. O tema de hoje é o poder da língua. O primeiro texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está em Tiago, capítulo 3, versículos 2 a 3. Vamos ler. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem sabe montar a cavalo, que já foi criado em fazenda, coisa do gênero, ou fez hipismo, sabe bem o que eu estou falando. O cavalo, que é um animal enorme, né? E a gente é considerado o ser humano, né? Na cadeia biológica, né? Como um ser frágil, né? Em termos de força, né? Se for compararmos a nossa força com a força de um cavalo, né? A gente percebe velocidade, força, a gente está bem aquém dessa comparação, né? Mas mesmo a gente sendo bem inferior a ele, em termos de força, a gente pode dominar o cavalo pela boca. O que a gente faz? A gente coloca um freio na boca dele. E esse freio, para quem conhece, ele parece um W de ferro que você coloca bem na boca dele, é um W, literalmente, e você coloca em cima da língua dele e esse freio é ligado às rédeas, né, que vão até ali na mão do condutor, né, na mão do homem. E daí o homem, através dessas rédeas, pode segurar até com uma mão só, um dedo, com 2 dedos, dependendo do animal, se ele já é bem, digamos assim, adestrado, domado, você consegue fazer isso daí só com 2 dedos. E a gente percebe que a gente consegue dominar ele, um cavalo enorme daquele jeito, só através de um freio na boca, né? E Tiago, ele que muitos estudiosos bíblicos acreditam que ele possa ter sido irmão consanguíneo de Jesus Cristo, né? Ele é o escritor dessa passagem e ele ilustra muito bem o que é a comparação de um freio de cavalo para a nossa língua, né? Às vezes a gente consegue dominar um cavalo, né? Com pequenos instrumentos, mas a nossa língua, que é um pequeno membro também nosso, que poucos dão valor à língua, e a gente pode ver que Tiago explica que se a pessoa conseguir dominar a própria língua, ela será como uma pessoa perfeita, né? Porque da boca, né, nós proferimos as palavras, né? E muitas vezes essas palavras, infelizmente, não são as melhores que a gente deveria proferir. Muitas vezes, pelo simples fato de estarmos em silêncio, a gente pode também ser considerado em posição de sabedoria. Principalmente nos momentos de raiva, nossa capacidade de filtrar as palavras poderá ser inútil, sendo melhor naquele momento se silenciar. Nem sempre as palavras ditas em momentos de angústia ou contenda seriam ditas em momentos de reflexão, né? Às vezes a gente pode parar um pouco e achar que, dependendo do momento que você está vivendo, às vezes é uma circunstância de desafio, né, digamos assim, às vezes o melhor é se calar, esperar passar aquele momento
e você não se arrepender depois de alguma palavra dita num momento de raiva ou de desespero, qualquer que seja. Tiago nos ensina que a pessoa que domina o seu falar é perfeita. Não quer dizer que devamos ser omissos, em cima do muro, não ter opinião própria, não abrirmos a boca para nada, mas principalmente a forma em que as palavras são ditas poderão ser bênção ou maldição. Isso para quem ouve e também para a gente, porque a gente também, ao proferir uma bênção, a gente está abençoando o nosso irmão, mas ao mesmo tempo também a gente está se valendo daquela bênção, né? Porque a gente está sendo instrumento de Deus naquele momento e não o inverso. A gente também vai abrir agora em Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39, versículo 1. Davi já dizia o seguinte: disse comigo mesmo, guardareis os meus caminhos, para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Davi estava querendo dizer que às vezes a gente fala demais, né? Às vezes ele mesmo falou assim, vou colocar uma mordaça na minha boca para que involuntariamente ele não comente alguma coisa que vai ser um segredo, que pode atrapalhar ele, que pode atrapalhar terceiros, mesmo porque ele está na presença de pessoas que são ímpias. A mordaça deve ser usada também em várias circunstâncias, não só nesse caso. Deve ser sempre, mas a gente tem que sempre buscar ter o cuidado com as palavras, não só nessas circunstâncias do ímpio, né, que também é uma vertente que a gente também tem que cuidar. Mas a gente também tem que ter uma conduta altruísta com outras pessoas que porventura já caíram ou que precisam de uma outra chance. Quando corrigimos terceiros que estejam sob a nossa subordinação, filhos, funcionários, muitas vezes a gente, por estar numa situação de supremacia em relação a outro, a gente esquece que somos iguais, né? Somos iguais perante Deus. E uma circunstância em que humana, em que um é subordinado e o outro é o chefe ou vice-versa, isso não quer dizer que aquele que corrige ou aquele que está numa elevação hierárquica maior, que ele tenha que ofender, humilhar. Pelo contrário, ele tem que dar o exemplo, ele tem que também se colocar no lugar do subordinado, ou do filho, ou da filha. Ele naquele momento, ele tem o poder, o poder, digamos assim, para usufruir da palavra, né? Então ele tem que procurar utilizar uma palavra assertiva, né? Que possa ajudar e não atrapalhar, com amor. Como temos 2 ouvidos e uma boca, alguns dizem que por a gente ter essas 2 ouvidos e uma boca, o dobro, né? A gente tem que ouvir o dobro do que falamos. Acho que quem pensava também dessa forma é Salomão, né? Porque a gente pode ver no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Vamos em Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. No muito falar,
No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Puxa, interessante, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Muitas vezes a gente fala demais, né? Aqui está falando eu falei do provérbio, né? Por a gente ter dois ouvidos e uma boca, a gente tem que ouvir o dobro. Salomão, ele fez uma comparação interessante. Às vezes você, por estar falando demais, além do que é o necessário, não vai faltar transgressão, não vai faltar erro, porque você está falando mais do que deveria, né? Você deveria falar menos, né? Ouvir mais. Nem sempre a gente precisa dizer uma palavra. Talvez um momento é para se ouvir e às vezes ouvir todo o relato da pessoa, sem nenhuma interrupção. Primeiro deixar a pessoa dizer tudo o que ela pensa, para depois expressar alguma palavra de ânimo, ou alguma opinião ou encorajamento, ainda com bastante parcimônia para não refreando essa língua, né? A língua, ela tem um poder gigantesco. A gente também pode continuar a leitura bíblica em Provérbios capítulo 25, versículo 15. Fala o seguinte: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. A língua, ela tem um poder gigantesco. Na própria Bíblia ela fala que pode quebrar ossos. Ela pode esmiuçar, ela pode quebrar tudo, pode refazer as coisas, ou melhor dizendo, impedir que essas coisas sejam refeitas. Ela pode destruir, como pode engrandecer. Basta saber utilizá-la. A gente pode ver isso daí na última passagem bíblica que a gente vai ler hoje, que também está em Provérbios. É um pouquinho antes, Provérbios 18. Provérbios 18, capítulo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O fruto aqui é o resultado, né? Todos nós utilizamos a nossa língua, né? Quer seja para ficarmos em silêncio em muitas circunstâncias, quer seja para edificar, quer seja para amaldiçoar. A gente pode construir ou destruir pessoas, literalmente. Podemos contribuir para ajudar ou para destruir. Podemos ser esse instrumento que pode estar na mão de Deus ou na mão do inimigo de Deus. De todas as formas, o cristão, principalmente, que busca Deus, que tem a intenção de obedecer a Deus, ele tem que se atentar para esse perigo, né, que é a utilização da língua de forma equivocada, ou utilizando demasiadamente, ouvindo menos do que se fala, ou utilizando as palavras para ofender, para humilhar ou para diminuir outrem, sendo que isso daí também não é plano de Deus. Nós somos iguais, nem melhores, nem piores do que ninguém, né? E também não devemos julgar os nossos irmãos, porque também não sabemos as circunstâncias de qualquer julgamento. Quem tem que julgar é o próprio juiz, né? E não somos juízes, quem é juiz é Deus. Sem contar que Jesus é o nosso advogado. Jesus é o advogado daqueles que buscam, que aceitam a morte de Jesus no Calvário e que
buscam andar nos caminhos de Deus. Então, a língua, ela é algo assim extremamente importante para o cristão se preocupar. Ele tem que se atentar para isso, não deixando que a língua venha trazer para ele ou para outras pessoas que estejam próximas a ele, por exemplo, filhos ou qualquer coisa assim, um prejuízo, um atrapalho, algo que venha a ser negativo para a pessoa que recebeu essa mensagem. Que possamos ser edificadores, que possamos ser construtores, que possamos ser instrumentos na vida dos nossos irmãos e dos nossos filhos, que possamos ser obedientes a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Até mais.